costas, histórias no ar, conversas que nos levam a outro lugar. mal às costas, sem mapa nem guião. Com atributos viajamos pela imaginação. Viajaste agora de férias, foi de onde? Cabo Verde, Ilha do Sol. Isso ainda é muito recente. E a Jamaica já foi há quanto tempo? Portanto, o Ulisses tem 1 ano, foi há 2. Ainda te lembras da viagem à Jamaica? Tudinho. Tudo. Até o que eu não posso contar, não estou a brincar. Não convém. Então o voo foi a que horas? Às 5h36? Não. Isto é tudo. Não, o voo foi de manhã e... Não, o voo foi à tarde, exato, foi à hora do almoço e depois ficámos 6 horas em Londres, em escala. Fizeste escala em Londres? Foi bastante Não havia tribulado. voos diretos, Na altura não havia. eu não queria pagar muito. Não, mas também não havia, Beatriz, não havia. Não havia Voo quase direto. Nem havia escalas em Madrid na altura que eu queria ir. É, eles só Disponíveis. lançaram o Ou pelo produto. menos havia disponíveis, mas era a pagar o triplo, né? E então fiz escala em Londres, ficámos lá 6 horas. Tivemos um pequeno incidente no aeroporto de Londres, por falha de comunicação deles. Então tivemos mesmo que sair do aeroporto e depois não podemos voltar a entrar, só podemos voltar a entrar na manhã seguinte. Então ficámos na rua. Falha de quem? Não percebi. Da segurança, ou seja, basicamente nós tínhamos que passar novamente as malas e eles fechavam as portas às 11, às 23 e nós chegámos lá, eram a 22h45. Então a senhora, tipo lá que estava a fazer a cena das malas, disse que já estava fechado, que não queria passar mais ninguém, então viemos todos para fora. Mas a partir do momento em que vens para fora, tu passas pela polícia mesmo, não é? E se sair já não podes voltar a entrar, só podes voltar a entrar na manhã seguinte. E o objetivo não era esse, o objetivo era ficarmos dentro do aeroporto, lá naquelas salinhas de aeroporto. Eu sei que estava tudo fechado, ou seja, não havia propriamente cafés abertos, tens sempre 24 horas. Então saímos cá para fora, depois não nos deixaram voltar a entrar porque o sistema dos passaportes não permite, só permite voltar a passar o passaporte na manhã seguinte. Mas vocês saíram? E nós saímos E- e ficámos na rua. E eu ia perdendo o avião. Não, depois na manhã seguinte, assim que abriu novamente a segurança, fomos os primeiros a entrar. Estava um frio desgraçado. É assim, nós ficámos na rua, salvo seja, porque aquilo para o Simão foi um gosto, porque ele podia fumar, não é? E dentro do aeroporto não pode. Portanto, ele ficou tranquilo, do género, bem, vá, umas horinhas para poder descansar. E ficámos naquela abertura antes da segurança. Então tinhas lá assim umas cadeiras super desconfortáveis, pusemos as malas para conseguirmos esticar as pernas, entretanto íamos vendo filmes no telemóvel, carregando o telemóvel também, tínhamos internet, depois vinhamos cá para fora a apanhar ar, depois adormecemos, porque isto foi mesmo na madrugada, ou seja, isto foi das 11 da noite até o voo era às 6 da manhã. Portanto, nós só conseguimos entrar no aeroporto às 5. E foi Foi depois tudo a correr. Yeah. Tá tudo bem. E depois o voo foi tranquilo. O voo foi o máximo. Foi a primeira vez que eu fui na Virgin Atlantic. Ai, maravilha. Aquilo foi maravilha. Simpáticos. A comida... Estavam sempre a dar comida, eu não percebo. Nem conseguia dormir, eles estavam sempre a dar comida. Sempre interromper. Sempre interromper. Eu queria dormir e eles estavam a dar comida. Depois temos as televisõezinhas, dava para ver vídeos, filmes, até tinham podcasts também, por acaso. Música também. E pronto, dava para ver isso tudo. Davam as mantinhas, aquelas almofadas, tudo certo. Espaço, é o espaço normal. Pronto, não havia muito espaço. Para o Simão é sempre chato porque ele é alto, não é? Eu também, mas está tudo bem. Fomos com bebés no voo, super tranquilo, o bebê não chorou. Tiveste sorte. Tive sorte. Vinha mesmo à nossa frente, mas também não incomoda. E estavam sempre a passar comida, depois davam gelados, gelados. Eu nunca comi um gelado no avião. Eu não pude comer porque sou alérgica a ananás, mas tinha gelados. Desconhecia totalmente, nunca vi também. Eu nunca comi gelados. Davam E as gelados. muitas pessoas com raças no avião? Uma curiosidade. Nenhuma. A sério? O Simão. O teu marido. Eu e o Simão só, mais ninguém. Então, e Impressionante. aquela imagem preconceituada que a gente tem da Jamaica quando aterraste. Aí sim.
quando aterras e sais daquela bolha dentro do eu aterrei, não aterrei no principal, que é em Kingston, eu aterrei mesmo em Montego Bay, ou seja, que é o mais turístico. Ok. Então imagina, tu começas a sair do aeroporto, de repente tu pensas no aeroporto, vais ver onde é que são os transferes ou vais querer comunicar com alguma operadora e costumas ter aqueles balcões todos bonitinhos. Não, aquilo era tudo ao molho, assim num cubículo e de repente, tipo, cartolinas, sabes? Parece, parece feito tipo por PowerPoint. E assim, cartolinas coladas, umas em cima das outras. Pois eu queria falar com o que eu sabia que tinha, o transfer que sabia que tinha reservado. E de repente vem outra pessoa com a camisola de outro sítio falar comigo, mas a dizer que também pertence àquele. E eu, Muito confuso. ok. Mas lá consegui perceber quem é que era, pois eles falam todos em inglês, portanto também é tranquilo. E mal saímos mesmo do aeroporto, é só taxistas, não é? Mas tipo, impressionante, que era, Não tem Uber? não tem Uber, Então é mesmo táxi antiga. Que horror. é táxis e transfers, ou seja, que estão identificados com a empresa, ou alguns nem estão identificados e eles querem só dar boleia para todo lado. E aquilo são mesmo, vêm uns atrás dos outros a dizer, ai, vem, vais para onde? E que hotel? Eu levo-te. Pronto, são mesmo insistentes. Mas, curiosidade, pronto, a Jamaica tem aquele, não é preconceito, é o que é, eles fumam erva, não é? E é, apesar de não ser legal, meio que é, porque eles não dizem nada. Exato. Mas, Toda a gente a fumar erva na rua? praticamente, é uma prática. Uma prática normal. Comum. Como nós estarmos a fumar na rua, não é? Exatamente, então Para nós eles é saímos do aeroporto e vemos assim muita malta com rastas, sim, outros não, ou seja, os que têm tipo, que são contratados por empresas de transferes, por hotéis, não têm e não podem bem ter, senão não têm emprego, ok? É um bocado estranho e para nós foi um Tendo em bocado, conta a cultura, não é? É um bocado, muito é um estranho. bocado desenquadrado. E sei porquê e conseguimos perceber porquê. Fizemos questão também de perguntar aos locais e perceber qual é que era a questão. Mas isto para dizer, então tínhamos também malta com rastas, malta sem rastas, ahm, todos ali a fumar erva assim num canto, e de repente o Simão vai, que ele fuma tabaco, vai enrolar o seu cigarrinho e vai para começar a fumar. Bem, de repente, toda a gente diz: sai daqui, não podes fumar aqui, não podes fumar tabaco aqui. E ele, Só erva. que só erva. Ele teve que passar a estrada, ir para o outro lado, para trás dos autocarros, como se fosse tipo um renegado para fumar tabaco. Pronto, e ele, ok, desculpem. E foi para o É outro como em lado. Amsterdão, é igual. Lá podes fumar erva, mas tabaco não. Dentro do Não, Espírito porque Santo. em Amsterdão, por acaso também já lá tive. E em Amsterdão tu só podes fumar erva dentro dos sítios Mas tabaco não. legais para. E tabaco podes fumar na rua. Na rua, mas dentro desse Dentro sítio destes erva sítios não. não. É um É bocado igual. por aí. Yeah. Estava a dizer, eles falam todos inglês, é a língua oficial, não é? É assim, inglês é a língua oficial, até porque a Jamaica pertence à Inglaterra, mas a língua jamaicana chama-se patois, que é uma língua assim, tem um mix de inglês com o jamaicano, é É patois, tipo o calão deles. é o calão. Aprendeste algumas palavras. Sim. Diz lá umas. Olá. Tens coragem? Olá, é Wagwan. Que máximo. Para ti também. Wagwan, Wagwan. É isso? sim. Até se ouve muito nas músicas de reggae e tudo mais, pronto. Qual era tipo a expressão que eles usam, tipo, não sei, quando dizes obrigada? Ou One love. One love. Ok. Sempre one love. One Love. É cultural lá, ou seja, Bob Marley tem uma importância e tem ainda uma importância muito grande na Jamaica, e a tal música dele, do One Love, é uma música que não só ficou transversal, como a própria frase da música é como em Cabo Verde, que tu já tiveste, que é o No Stress, não é? Uhum. Porque ficou culturalmente lá enraizado, lá é One Love, ou seja, nós vamos a passar na rua e as pessoas fazem mesmo One Love, assim como Ou seja, o bom dia é one love. o bom dia é o Wagwan. Ok. Wagwan. Wagwan. Quando nós queremos dizer está tudo bem, olha, então vá, tchau, tipo, paz para ti, amor para ti, é One Love. Pronto. Que máximo. É. Porquê é que escolheste este destino? Assim, para já, sempre tive muita curiosidade
da cultura Rastafari, apesar de não a seguir. Eles têm princípios que eu aprecio imenso. E depois tenho o meu marido, não é? Mais que eu, não é que siga, porque não segue puramente a cultura Rastafari, mas ele sempre quis ter rastas, só as fez quando tinha 18 anos, porque aí, pronto, já não há nada que os pais possam propriamente dizer. E sempre sofreu um bocado o preconceito. As minhas estão sempre escondidas, é um facto, e sempre houve muito preconceito, até mesmo para ele arranjar trabalho. Às vezes as pessoas julgam logo, não é, o livro pela capa. E eu queria um bocadinho perceber se a vibe deles é mesmo assim, se são mesmo muito relax, se está mesmo tudo bem, se aquilo é viver um dia de cada vez e está tudo bem, e é mesmo. Aquilo é um povo incrível e a Jamaica é lindíssimo. Não é só praia, tem a parte da vegetação. Aliás, Tu a ficaste bandeira. aonde? Eu fiquei em Montego Bay, que é Não, a não, parte não, da mas praia. foi aqui. Era um Eu resort, fiquei em era. resort por É causa da resort. segurança. Se não houvesse tantos problemas e tantas dificuldades a nível de segurança na Jamaica, porque eu ficaria num sítio qualquer, num Airbnb qualquer. Aliás, isso é a nossa cultura de viagem, a minha e do Simão, é mesmo assim. Na Jamaica não é Mas o mais quando aconselhável. dizes segurança, diz o quê? Há roubos? Ser um bocadinho específica. Ok, é assim, não senti nada, só houve um momento em que nós estivemos e percebemos o porquê deles dizerem para andarmos acompanhados com alguém local e que saiba onde é que podemos ir e em que ruas é que podemos andar. Então é isso, há ruas e sítios que é completamente tranquilo e eu nunca senti insegurança. Houve um momento em que nós estávamos em Ocho Rios, que é das zonas mais movimentadas e que tem mais mercados de rua e tudo mais, e que, por exemplo, ele trancou logo as portas, já era comum, não é? Entra no O carro, tranca as motorista. portas, o motorista, exatamente. Os vidros são todos fumados em todos os carros, até nos vidros das casas, os vidros são fumados, é cultural deles. E de repente alguém passa, não é? Nós estamos a sair do restaurante, neste caso estamos a sair do restaurante para ir para outro sítio, e alguém passa e tenta abrir a porta, do nada. Ou seja, Sim, isso não é muito normal. também há. É muito raro quando vamos aos sítios culturais, mas, por exemplo, nós não tivemos a oportunidade de ir a Kingston por também fatores financeiros, mas nós perguntámos, ok, se escolhermos ir a Kingston, tipo, como é que nós vamos, com quem é que vamos, a que sítios é que vamos, porque queríamos ir à última casa do Bob Marley, que é onde tem um museu, que é em Kingston. Nós fomos à casa onde ele cresceu, não fomos, foi em Nine Mile, não fomos a de Kingston. E então eles disseram: Ok, se queres ir, está tudo certo, podes ir, mas só vamos aos sítios que eu sei que podemos ir, porque há sítios que não podemos, ponto. Nem sequer deixam os Turistas. locais, não, os locais entrar. Ok, pronto, há um bocadinho como comparando, nunca estive, mas um bocadinho comparando com as favelas do Brasil, nem toda a gente entra, não é? É um bocadinho assim, pelo que nós conseguimos perceber. Ou seja, sair do resort só acompanhado sempre. É assim, nós saímos não acompanhados e estava tudo bem, pronto. Mas lá está, estávamos numa zona mais cercada por resorts. Pois. E nós, Mais segurança ali. pronto, nós fomos a uma ilha de pescadores, logo ao lado do resort, fomos sozinhos. Depois conhecemos um rapaz na praia, um local, e gostámos imenso dele, mesmo. E foi muito divertido e fomos fazer tours com ele e tudo mais. E ele depois disse: Não, aqui estão à vontade, vejam o que vocês quiserem. Olha, tenho que me ir embora, mas epá, aqui estão à vontade. E nós fomos visitar essa vilazinha dos pescadores, estivemos lá a ver como é que eles apanham o peixe, não é? Pois é muito engraçado porque na Jamaica eles vivem eles vivem com muito pouco mesmo, e eles não ganham dinheiro, e mais de metade da população é desempregada. Então eles arranjam um emprego eles próprios com o que têm. Imagina, eles vendem águas abertas no meio da rua, ou seja, águas que já foram abertas, garrafas de água, vão encher à nascente, fecham e vendem. Isto é um bocado. Eles arranjam o que tiverem, pronto. E engraçado é que tens cabras no meio da rua,
em qualquer lado, e galinhas, no meio da rua, em qualquer lado. E Mas aquilo é tem tipo, cães e gatos. como a gente tem cães e gatos. E aquilo é tipo, eles vivem do peixe, das cabras e das galinhas. Vão criando e vão consumindo isso. Depois tem imenso inhame também. Consomem imenso inhame. Desculpa lá, isso é o quê? Inhame é Tipo aquele... batata. parece-me uma Picuí. batata doce, mas não é batata. Muito bem. Ok. Não temos muito o hábito de ter isso aqui. Temos cá, mas não é muito. Usa-se muito em Angola, por exemplo. Sim. Usa-se muito. E têm imenso vegetais, ou seja, eles comem imensos vegetais. Eles vivem mesmo do que a terra dá. Ok? A terra dá peixe, a terra não, o mar, o mar dá, o mar dá peixe. Depois na terra tem os vegetais e as cabras e as galinhas e vivem assim, tipo, tudo ali à solta. Nós conhecemos um bode, demos-lhe o nome de Zé, e pronto, e estava lá sempre o bode no meio da rua e pronto. Muito Carlos, em Bali também era um bocadinho assim nas montanhas. Nas montanhas as pessoas viviam do gado e Sim. do cultivo de terra, era tudo mais assim local, não é? Sim. Só na cidade é que não, mas Sim. diz-me uma coisa, tenho uma curiosidade por uma situação. A diferença das cidades, não sei se tu tiveste, por exemplo, em Negril, Uhum. tiveste? Não consegui estar, passei só, Passaste? não consegui estar, está numa próxima. Nós queremos muito lá voltar, portanto, na Grila há de ser a próxima. Onde é que eu estive para conseguir comparar? Eu estive em Montego Bay, em Ocho Rios, e depois fui um bocadinho mais para dentro, ou seja, para a parte mais da. Não me lembro. Pronto, em Nine Mile, ou seja, passei essa parte toda que fica mesmo no meio das montanhas. Em Nine Mile, onde é a casa do Bob Marley, uma das casas onde ele cresceu. Conseguimos ter a percepção de tudo o que é muito para o mar, é muito mais turístico, obviamente. Ocho Rios é uma confusão, para mim, pronto, que não gosto de cidade, é uma confusão, tem assim, quase um bocadinho como a Feira da Malveira, às quintas-feiras, Ok. é sempre assim, cheio de coisas, e eles depois querem muito vender, lá está, eles vivem disto, não é? Montigo é super tranquilo, super sossegado. Nós estávamos sempre a ouvir música, sempre, o tempo todo. Quando eu digo sempre, o tempo todo, nós deitávamos, imagina, se nos deitássemos às 3 da manhã e acordássemos tipo às 6, a música ainda estava a dar. Lá. Reggae, portanto. Também, sim, mas maioritariamente reggae, sim. Reggae. Sim. Então sempre em festa, não incomoda ninguém. Pelo menos, quer dizer, a mim não me incomodava, até porque o hotel era insonorizado. Sempre em festa, mas super, pronto, muito calmo, turístico. Negril, a percepção que nós tivemos, só mesmo de passagem, é que também é bastante turístico, ainda tem uma quantidade de turistas ainda maior, que é super seguro e dá para andar tranquilamente, e as praias são muito melhores em Negril, muito mais bonitas, muito mais extensas do que em Montigo. Tu sentes as pessoas mesmo descontraídas, tranquilas, ou vês algum stress generalizado? Não, nada. Nem nos hotéis. São simpáticas. Muito. Mas tanto Muito. os que estão a vender como os neste É caso os assim, feirantes, ou nós até tivemos uma experiência que é, nós aqui em Portugal temos muito o hábito de, estamos em Lisboa e epá, vêm as pessoas vender-nos coisas, impingir-nos coisas, e nós dizemos logo, não quero, nem olhamos para a pessoa, e isto é cultural. E a Jamaica ensina-nos uma coisa muito gira, que foi um dos locais. O que acontece nos resorts, eles não podem passar para, as praias são públicas, portanto as pessoas podem usufruir da praia, não o fazem, mas não podem passar para a parte do resort, que é a partir do momento em que têm as espreguiçadeiras. Mas de resto, como é que eles entram lá? Como os resorts são selados, eles entram através do mar. Então vêm numas cabaninhas, numas canoazinhas, aliás, Jangada ou em quase. boias. Também houve uma senhora aqui em boia, uma senhora que é a senhora da boia, e em boias e com imensa, tralha. passa a expressão, tralha, não é? Eram figuras, tartarugas, pulseiras, copos, Bugigangas. bugigangas, tudo, muitos paréus e... De barco. Opá, De não, barco, isto é barquinho, muito tipo bom. barquinho, mas remos. De boia. De boia, sim. Havia uma senhora que era uma boia tipo da Decathlon, sabes? Parece assim. Muito giro, pronto. E eles iam, então, e ficavam no mar, sempre à beira-mar, com as coisinhas, e chamavam sempre, ou seja, e nós aqui temos o hábito de, não, deixa estar, não quero, não é?
E até viramos a cara e tudo mais. E houve um senhor, ele se não tinha os 70, 80 anos, porque eles parecem muito mais jovens do que o que são, ok? E ele chamou, pronto, o Simão tem toda aquela cultura, não é? Aquela imagem. Ele chamou e disse: Eu vou-te explicar uma coisa. Eu não sei de onde é que tu vens, mas aqui vens ver o que eu tenho aqui. Não precisas de comprar nada, mas eu só quero que tu vejas. Porque eu fico contente só de mostrar o que eu tenho aqui. Ainda te vou dizer mais. Leva estas pulseiras para a tua boss lady. Boss lady é a esposa. Eles chamam boss lady, porque as minhas é que mandam, na verdade. E eles fazem Isso é questão geral. de. Estou a gostar Geral em todo o lado. Estou a gostar Eles mais fazem da Jamaica. questão de expressar isso. Eles diziam sempre: isto é a tua boss lady. E ele: ok? Sim, pronto, é a minha mulher, não é? E então, e o senhor disse-nos mesmo isso. Nós depois explicámos o porquê da nossa reação ser logo: não quero, e nem olhamos. Ele diz: não, vem, olha, vê, e tu que tens e que gostas de mostrar a nossa cultura para o mundo e que levas a minha cultura e a dos meus para o mundo, vem, vê a nossa banca e olha, até te digo mais, leva estas pulseiras de pedra do vulcão para ti e para a tua mulher. E deu-nos as Excelente pulseiras. comercial. Viste? Claro. E, Isto vende. e o que é que ele Obrigado, pediu em Aline, por troca? contar. Um sumo de manga. Viste? E nós demos-lhe um sumo de manga. Tão querido. Verdade. Mas tinhas no bolso ou compraste ali na loja ao lado? Não, tinha no resort. Fui lá buscar. Eu fui lá buscar. Mas diz uma coisa, por exemplo, as pessoas que, e eu falo por mim, que eu gosto de ir, quando vou de férias, ir para um sítio que gosto de consolidar, portanto, praia com visitar coisas, nem que se tenha ali, por exemplo, tu que já também estiveste no Sal, vais perceber o que eu estou a dizer, teres Santa Maria e teres a praia ao pé de ti, ou seja, a poucos minutos a pé. Isso é possível lá? É assim, não, onde eu fiquei, não. Porquê? Porque tu tens ali uma coisa que eles fizeram, um mini shopping aberto, mas que é para as pessoas dos resorts. Ok? Que é, vais sempre um género de um mini comboinho, buscar as pessoas todas aos resorts e deixar nesse sítio que é assim aberto, está muito cultural, mas é muito mesmo para resorts, até porque os valores também extrapolou um bocadinho, pronto, não... Portanto, assim, a nível de ires visitar uma cidade que seja mesmo próxima, em Com mar? Montigo, Não. não é por aí. Mas a Jamaica, em geral, é grande. Aquilo é tudo um bocadinho longe, mas consegues ir muito facilmente. O normal é fazeres 1 hora de carro, 40 minutos de carro é normal. Porque depois as estradas, tu só tens uma estrada, tipo, quase como se fosse autoestrada. Eles não têm autoestradas, não é? Mas tens assim uma estrada boa, bem arranjada, que vai... não sei onde é que começa, onde é que acaba, mas sei que vai de uma ponta, por exemplo, de Negril até ao outro lado da ilha, não é? E essa estrada é super normal. O resto são tudo estradinhas, tipo, muito pequenas, muito curvas e contracurvas e até chegar à montanha, meu Deus. Mas essa estrada, por exemplo, é boa. Mas as estradas são boas. A condução deles, Mas isso... pronto. Isso Nós vale o que estamos vale. habituados aqui a tudo muito certinho e aquilo é assustador e conduzem muito depressa também, mas nunca me senti em perigo, portanto, tudo certo. Mas a Jamaica, em geral, tem uma diversidade cultural gigante e tem imensas coisas para ver. Nós não conseguimos ver tudo. E tem mesmo muito para ver. Nós fomos fazer, por exemplo, a subida às cascatas do Dan River, e então aquilo é lindíssimo. Tu chegas lá e tu vês uma imensidão de praia, azul, mas azul, tipo, mais azul ainda que a mesa. Azul, azul. E gigante, e tu começas cá em baixo e depois quando entras para entrar para a parte das cascatas, tu vais subindo as cascatas, porque eles vão fazendo assim, tipo uns lagozinhos pequeninos, e vais subindo essas cascatas passo a passo, depois tens todo um parque, um jardim gigantesco, tem animais, tipo pássaros, muitas diversidades de pássaros lá, e aquilo é lindíssimo. Só esse momento, e aquilo pronto, para já perdi os meus óculos lá, porque eu tenho que levar os óculos, não é? E perdi os meus óculos lá nas cascatas, porque a água vem com muita força. Mas é fazível pronto, para uma pessoa que tenha minimamente sei lá, uma mobilidade normal, é super tranquilo.
Depois também tens, por exemplo, Mas andas muito? é sobes a cascata toda até cá acima. Ou seja, a Quase- pessoa tem que quase ter toda. alguma preparação, se calhar, não? Eu achei fácil. Achas? Nós vamos sempre agarrados. Eles criam grupos Uhum. do género, ok, vamos agarrar aqui tipo 10 pessoas e todas dão as mãos nos momentos mais críticos para se ajudarem umas às outras. Eles são muito disto, muita ajuda em geral. Só para contextualizar, tu foste com o Simão e com o teu filho, certo? Não, fui com o Simão. Ah, foste só com o Eu Simão. não tinha ainda um filho. Ah, isto foi antes, Sim, na já altura foi. que eras livre ainda. Depois engravidei depois da Jamaica. Sim, sim. Mas levavas o teu filho numa viagem destas? Levava, Mesmo na boa. na boa. Levava. É assim, claro que se calhar pensaria 2 vezes em ir visitar a Vila dos Pescadores Por ou outro. Sem um guia. sem um guia, talvez. Agora que já lá estive, faria. Porque Já se percebi. conheces. Exato. Mas levaria, mesmo agora, ele só tem 1 ano e eu levava-o agora. Ok. Acho que me ia gostar mais era a viagem de avião, a mim e a ele, do que propriamente depois o resto. Só para contextualizar. Sim. O que é que tu fazes? Quem tu és? Eu trabalho na Tribos, não é? Numa agência de viagens, e faço a parte da coordenação da equipa de vendas. Portanto, vejo também não só a parte das viagens em si, também trato também de clientes, claro, mas o objetivo é mesmo a parte da equipa e de fazer crescer a equipa e motivar a equipa. E a partir daí tu aproveitaste e vamos fazer É, aproveitar a viagem de sonho, que né, a Jamaica era a tua exatamente. viagem de sonho, se não estou em erro. Sim, E exatamente. Uma foi das. aqui que apareceu. Sim, então consegui, claro, realizar esse sonho, a mim e ao Simão, que a dele era mesmo a viagem de sonho. Eu tenho algumas, não tenho assim um top 3, e então conseguimos a partir daqui fazer essa viagem. Top, top. E tu achas que, para além dos locais, né, hum, achas é um país muito turístico? O que é que achas dos turistas em geral? Os Ok. portugueses, se calhar, nem vê-los, Quando eu fui, 0 portugueses, éramos os únicos, mesmo, os mas únicos. também é difícil. Toda a gente fala inglês, toda a gente, a língua oficial é Eu inglesa. diria que agora, como há chartas para a Jamaica, Uhum. eu diria que isso mudou. Pronto, porque as pessoas conseguem, é um voo direto, lá vou eu e pronto, e fico ali, não é? Num sítio diferente, numa zona das Caraíbas diferente. Uhum. Portanto, eu diria que isso mudou desde que eu fui. Eu sei que foi só 2 anos, mas na verdade, a partir do momento em que há um voo charter, Tudo pronto, muda. tudo muda. Portanto, não havendo voos charters e com a perspectiva que eu fui, é mesmo 0 portugueses. Porque E ninguém espanhóis, ou não? Espanhóis, não apanhámos também, nem nenhum espanhol. Apanhamos muitos americanos, porque são 4 horinhas de voo, não é nada. Muitos americanos. Felizmente foi só nas últimas 2 noites que apanhámos o Spring Break da América. Evitar mesmo. Spring Break é as férias Cheio. da Páscoa, acho eu, é o equivalente às férias da Páscoa aqui. É só miúdos que não podem beber até aos 21 anos na América, mas Exatamente. na Jamaica já podem, não é? Sim, é outras Então, regras. pronto, só Viagens de finalistas, não? é tipo isso, mas de férias de Páscoa, aquilo é um bocado, pronto, é mesmo a Que engraçado. cultura deles. E pronto, se nos fez confusão, só pelo facto de repente termos uma data de miúdos, Putz. mesmo putos, no hotel, e são assim um bocadinho mais inconscientes, digamos assim. Mas tranquilo, ou seja, só evitar. Mas apanhámos só as últimas 2 noites, portanto também não nos fez assim grande. Se fosse a semana toda era A horrível. semana toda não ia gostar. O Mar das Caraíbas. O que é que Uma tu achaste? maravilha. Eu até nem aproveitei o mar em si muito, porque estavam 42 graus cá fora, Ai, 45, quente. muito quente, e o mar estava tipo a 30 e tal, ou seja, eu não conseguia É refrescar. um caldo. Aquilo não as sabia Maldivas. bem. Tipo Maldivas. Então nós íamos para a piscina, ou seja, refrescar-nos na piscina, depois íamos para a praia e aproveitávamos ali a molhar os pés, porque a água era quente, 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 quente. Não, é que nem sabia bem, não é? Era mesmo quente. Mas adorei. Eu apanhei algumas algas,
Não muitas, até porque eles metem redes de proteção, não só para as algas, mas também para alguns. Fevereiro, não foi que tu foste? Foi final de fevereiro, início de março, sim. Mas, foi a primeira mas é semana quando de março. começa normalmente a vir as algas. Exato, ainda apanhei algumas, ah, mas também não foram muitas. Eu sei que no final da praia, onde já era o outro hotel, já tinha mais, ok? Portanto, aqui é um bocadinho. Estavas Aquilo a também é dizer das que marés. Tinha umas redes para proteger o quê? Sim, as Tubarões? redes nós não víamos, ok? As redes estavam mesmo já longe, era para proteger das algas e para proteger também dos animais, Ok, tubarões, que há. ok. Ficaste hospedada em que hotel? É Iberostar Rose Hall. Rose. O que é que achaste assim? Recomendarias? Adorei, mesmo. Para já, é assim, acho que é transversal a simpatia deles, sejam hotéis, sejam sem ser hotéis. Gostei muito do hotel. O hotel tem como é que eu ia dizer? Parece mais antiga a decoração, os quartos parece que a decoração é assim antiga, não me faz diferença, porque lá está, nós íamos praticamente para o quarto para dormir Sim. e tudo mais. Depois tinha 3 restaurantes, 4 vá, ou seja, tem o tal buffet, que é o normal, tinha um restaurante asiático. Que temos que marcar, mas super tranquilo. Tinha um restaurante italiano. Depois tinha o tal de um restaurantezinho da praia, que não é bem restaurante, eles faziam tipo cachorros, Sim, sim. Tipo snack bar. snack bars, Hambúrgueres. Uhum. hambúrgueres, essas coisinhas assim. E depois tinha um tipicamente jamaicano, mesmo na praia, mas no outro lado, quase onde eles tinham também as atividades aquáticas que nós podíamos fazer. Podíamos nadar com as tartarugas, fazer mergulho. Também tinham lá isso. Fizeste algum disso? Vai ficar Mergulho? para uma próxima. Mas tu não gostas? O senhor não gosta? Não, nós adorávamos mesmo experimentar mergulho, mas estávamos aqui a gerir budget e então preferimos ir fazer várias coisas fora. Sim, é dispendioso. É, Tudo o que é muito caro. aquático é bastante É muito dispendioso. Não era barato nem dentro nem fora do Sim, hotel, sim. era caro. E então preferimos, não, ok, vamos pôr este valor para irmos visitar a ilha. Chegaste a jantar em algum restaurante fora do... Almocei, sim, Almoçaste? em Ocho Rios, sim. Era típico de Sim, jamaicano. sim, também, O que é sim. que comeste? Comi frango com arroz. Ok. Mas deve ser É típico. algo que eles Eles têm. eu não me lembro do nome, mas eles chamam aquilo. Como é que se diz? Eu não me lembro como é que eles chamam aquilo, mas é. Pronto, é galinha com um molho que eles têm também. Eu tive que escolher outro molho porque eu sou alérgica a ananás e aquele molho é feito com ananás. Aí bem. Pronto. Credo, Simão coitada. comeu- Simão comeu e gostou muito. Picante ou nem por isso? Não. Ok. Para mim, não achei picante. Não, eles têm picante, sim, lá, mas não têm a tendência para comidas picantes. E o ambiente do restaurante era mais turístico ou era mais local? Ou não tens ideia? Não consegues distinguir? Não sei bem distinguir, porque assim estavam lá locais a comer, Ok. portanto, Pronto. pareceu-me É um tranquilo. indicador. Também estavam turistas, porque foi um dos que nos recomendaram ir àquele. E gostei muito, não tenho nada a apontar, mas lá está, a comida foi. Eles têm duas coisas típicas, que é o peixe em si, eles fazem peixe grelhado e muito bom peixe e bom marisco também. Tipo, eles têm lagosta lá, aquilo é normal, não é tipo, ai, uma lagosta, não, aquilo é normal. É tipo, tem aqui lagosta. Eles tinham ostras nos buffets, ostras. Eu não gosto pessoalmente, mas de repente chegávamos ao hotel, hoje tem aqui ostras para comer. E as Mas é o pessoas, país que já- vive do mar, não é? É normal. Para nós é que é um bocadinho, meu Deus, ostras, É é caro. caríssimo. Sim. E o preço daquilo era caro? O quanto é que pagaste pelo almoço? É impressionante. É que eles não têm nada, não recebem nada e os valores das coisas, mesmo fora turismo, é caríssimo. O almoço era $25 por pessoa. É muito caro. Ok. É muito caro. E ainda por cima, há 2 anos. Banalíssimo. Hoje em dia, ok, mas Especial, exato. Imagina ir ao restaurante XPTO lá. Não sei se existe, deve de existir. É possível. Nós, é assim, tens o Ricky's Café, que é em Negril, que é o mais conhecido, mas esse é turístico, portanto eu diria que também aí também deves pagar um bocadinho mais pelo turismo, esse é o mais sem conhecido. dúvida. Sim. Mas isso foi o que eu achei mesmo impressionante e até ridículo, que é as pessoas não ganham nada. Nós estivemos com um guia o dia inteiro
o dia inteiro mesmo, e de um lado para o outro. E quando eu digo de um lado para o outro fizemos 2 horas para um lado, ficámos num sítio em que ele não ia fazer nada e estava só na vida dele, e depois ainda fizemos 3 horas para o outro, depois ainda fizemos 2 horas para o outro lado, e depois ainda voltámos para aí mais 1 hora até ao resort. E ele recebeu 8 euros. Por esse caminho todo. Já contar com gasóleo e tudo. E eram quantos? Eu e o Simão. Só os dois. E ele ganhou Só 8 os euros por isso tudo. 8 euros. 8 a 10 euros. Pois. Não é? Isto É um para bocado nós é um bocado. Quer dizer, 8 desequilíbrio. euros. Quer 8 dizer, euros é 1 hora, não é? Para algumas pessoas. Sim, sim. Quer dizer, é extremo. É tão caro o restaurante. Mesmo a questão do tabaco, o Simão fuma tabaco, não é? E ele levou de Portugal, mas chega ali, ali ao último dia, ou o que é que foi, ou o penúltimo, que queria comprar tabaco. Para já não é uma coisa normal comprar-se tabaco de enrolar, ou seja, em onças. Eles vendem só ah, maços, e um maço, salvo erro, era 14 dólares. Que eu acho que é muito, não é? É muito. Pronto. É o triplo. E não era só Daqui. no resort, era mesmo normal. É assim, a percepção de valor é absurdo mesmo. Tu foste à Seven Mile Beach, que é considerada uma das mais famosas. Não, essa não. Oh, Essa não. Essa não. ok, ok. Nós, a parte de praias, não explorámos tanto, foi só mesmo Ok. a praia onde termina ali o Dunn's River Fall. Fizemos uma coisa fantástica que eu agora ia-me esquecendo, mas foi das minhas experiências favoritas, para além da casa do Bob Marley, que foi bamboo rafting. Então são umas jangadas de bambu Ai, eu feitas à adorava mão, não é? fazer isso. Aquilo é incrível. Mas isso ia, acho que me ia assustar, porque eu já vi uma foto disso e eu não sei se eu ia aguentar a minha ansiedade, porque eu já fiz isso uma vez no Sri Lanka e ia morrendo de medo. Porque eu diziam tem que cobras. Exato! Exato! Pá, e eu lembro-me que entrei em pânico naquele rio, porque Sim. aquilo era uma jangada como estás a dizer. E depois ele dizia que havia cobras lá de baixo e eu só estava a pensar que elas iam subir por aquilo. Pá, e eu já vi isso, gostava de fazer, mas acho que ia ficar bastante Lá, ansiosa. pelo menos eu fui fazer ao Black River e não havia cobras, nem crocodilos, nem Não? nada disso, não. Quanto muito eu vi uns peixinhos. Pronto. Ok. Não vi mesmo nada e também não nos informaram de todo. Mas pronto, eles também são muito one love e está tudo bem. Nós chegámos lá, eles estavam tipo uma data deles todos no convívio, a beber, a fumar erva, não é? E ficaram ali imensas horas, depois cada um ia buscando os seus passageiros, digamos assim. Nós calhámos com um senhor, pá, um querido mesmo, já tinha 68 anos, não parecia, de todo. E depois eles fazem esse passeio e paras ali numa zona em que fazem uma massagem com uma argila branca. Que fixe. Então põem tipo essa argila nas pernas, nos pés, nos braços, o que tu achares. Também podes pedir bebidas, eles depois vão tirando fotos, depois dizem para Alguma bebida típica lá? rum. Rum. Eles têm destilarias de rum, também podes visitar. Nós não visitámos, mas é rum. Não experimentaste? Rum, sim. Bastante. Gostaste? Gostei. Gostei, sim. Fazem depois aqueles. Misturam com cola, né? Misturam. Nem é o Em mais Punta Cana comum. era muito normal. com Nem é o cola. mais comum. Eles fazem assim uns mix com fruta. Ok. Vi Ai, uns, também fica bom. vi uns muito bons. Tipo granizado. Sim, tipo granizados, ou seja, muito gelo mesmo. Depois também quando fomos à casa do Bob Marley, eles logo lá servem, se pagares, claro, mas servem uns shots que é com as cores da Jamaica. Da Jamaica não. As cores da Jamaica é uma coisa, as cores do reggae são outra. Então com aquelas 3 cores, ou seja, o vermelho, o amarelo e o verde. E depois tens que beber o shot aceso, não é? Com chama e de palhinha. Tem de ser rápido. Senão Sim, derrete. sim. Então eles têm assim muito. E tem rum e tinha outras coisas, mas o rum é sempre a base. Não foste a um bar à noite, não? Local. Não cheguei a ir, não. Até porque nós não somos muito de sair à noite e de discotecas.
chegámos a ir só de dia, ou seja, à noite não. Não foi mais. Não. Houve alguma peripécia? Em que sentido? Sei lá. Há sempre, não é? Se calhar a peripécia foi naquela escala de Londres, Ah, possivelmente. Sim. Mas na Jamaica em si não houve não aconteceu assim nada. algo que tu não estavas à espera, que te surpreendesse bastante. Não, acho que nós íamos com um espírito tão aberto que, Para por receber, exemplo, não é? quando tentaram abrir a porta do carro, nós nem. Houve uma peripécia, houve. Isso foi um bocado. Se calhar eu não faria isto agora com o meu filho. Então nós íamos numa tour com uma pessoa que conhecemos na praia. Portanto, só aqui já há muitos riscos, certo? Ele tinha um site, tinha todo um Instagram, várias reviews, ou seja, nós pensámos, e eu trabalhando numa agência de viagens pensei, não, calma, ele tem todo um site que até dá para fazer reservas, tem o Instagram, tinha muitas reviews de pessoas, e então eu pensei, bem, ok, mal será que aconteça alguma coisa. Então imagina, nós no dia a seguir chegamos, ele mandou uma mensagem a dizer que estava atrasado, porque pronto, a noite anterior deve ter fumado mais um bocadinho, e então avisou-nos logo que ia chegar atrasado. Saímos não pelas portas oficiais do hotel, portanto logo um início O red flag. esquisito, mas nós fomos porque o One Love Ok, tá isto é tudo mesmo a bem. peripécia, claramente. Não é que não te lembraste dela a primeira? Não sei. E depois, talvez porque eu não contei isto à minha mãe. Vai ser Bem, não lhe faças nada. Passou muito tempo, ela aprendeu. E então saímos do hotel pelas portas da praia, onde estão os seguranças, Ok. para as pessoas não passarem. Mas o segurança viu o senhor, portanto isto já deve ser comum, e disse, ok, portem-se bem, tudo bem. Mas tal. viu o guia, o O outro? guia. O outro? Exatamente. E então deixou-nos sair pelas Porta. redes. E nós Pela porta dos fundos. Exato. E fomos para a carrinha dele, a carrinha vidros fumados, ou seja, que é comum e geral lá, é o normal. Entramos, tem Wi-Fi na carrinha, e lá querem passo do Wi-Fi, e nós, ok, tipo 10 da manhã, querem uma cerveja, olha, podem tirar as cervejas aqui, nós, tipo, calma, ok, pronto, tudo bem até aqui. De repente, ele vai fazer o caminho para nós irmos para o bamboo rafting, mas começa-se a desviar da estrada principal e diz, eu tenho só que fazer ali uma paragem. E nós, ok, tudo bem, tranquilo. E pronto, e vocês já conhecem o Simão, é mesmo, tudo bem, na boa, tranquilo. E eu, Tão querido. ok. Pronto, uma paragem, começamos a entrar por um bairro, Jesus. mesmo. Casas completamente desfeitas, os vidros fumados, arame farpado em todas as redes Das casas? das casas, Nos muros, portanto. dos muros, e eu, onde a gente meteu agora. o que é isto? E de repente ele diz, olha, eu tenho só que ir ali buscar uma chave, fiquem aqui, não saiam do carro e fechem os vidros. Claro. Ele já sabe, né? Ele sabe. Ok. E depois de repente vêm dois senhores. Este guia também tinha rastas, como o Simão, tipo bué da grandes. E começam a vir dois senhores também, rastafaris, que até as rastas, eles, as minhas não dão, não é? Mas eles até enrolam por fazer quase, porque elas são mesmo Cascola. grandes e então rojam o chão, não é? Então enrolam assim, e vinha assim com as rastas enroladas, começa assim a espreitar. E ele, em patuá, ou seja, lá na língua jamaicana, diz qualquer coisa que nós não percebemos bem, só percebemos do deixa estar, estão comigo, está tudo bem. Ok. Música sempre aos altos berros, lá fora, com colunas gigantescas, sempre a ouvir reggae, Altos e depois espalhafato. a fumar, não é? Tudo, um ambiente super, tudo tranquilo, tudo bem, mas imagina nós olhar para aquilo, as casas todas com vidros fumados, arames farpados, Sim, assustador. do nada, e eu, meu Deus, onde é que eu me vim meter? Eu vou ligar à minha mãe. Eu vou ligar à minha mãe e dizer que gosto. Ela ia resolver o problema. E assim, não, está tudo bem, está tudo bem. Depois ele começa para lá, tipo, a discutir com a senhora. Quem o guia? Sim, Ok. pronto. E vai lá buscar as chaves, entra, não sei o quê. Vá, então agora vamos. E nós, o que é que se passa? Não, é a minha prima, ou irmã, ou com não sei o quê. E nós, ok, tudo bem.
Pá, e logo ficámos assim um bocado de pé atrás. Mas pronto, depois fizemos todo o percurso, ele foi-nos mostrando músicas de reggae, o Simão foi-lhe mostrando músicas de reggae que passam em Portugal e que ele não tinha conhecimento, apesar dos videoclipes serem gravados na Jamaica. Pá, e depois correu tudo super bem. Mas, ó Beatriz, nós é que temos uma ideia com muito pré-concebida na nossa cabeça e é muito tuga isto, que é, tens que ser super profissional, o cliente Sem não dúvida. pode ver aquilo. E eu vou dar um exemplo. Nós quando estivemos na Boa Vista, na Ilha da Boa Vista, o nosso guia parou, foi uma loja. Não, mentira, não foi uma loja. Eu não sei em que altura que ele fez isto muito rápido, mas foi buscar o peixe a um sítio. E a gente fez uma paragem numa casa e ele deixou o peixe. Que era para o jantar. Exato. Nós é que temos esta ideia de, não, o cliente, não sei o quê, Precisa tudo muito standardizado. standardizado, que não há uma falha de ir ver a família muito rapidamente. Isto para eles, isso não é Nem é questão. questão, Não é uma sequer. questão. Nem é questão. Ou seja, se o senhor, por acaso, tinha uma urgência, vai fazer a urgência muito rápido e vai voltar ao foi. trabalho. E isto, tu fizeste-me lembrar, tal e qual, até também nos aconteceu uma coisa muito gira, na Boa Vista, que foi o Jeep parou a meio, estavam umas pessoas na rua, no meio do nada, Ai, Atascados. assim, e ele parou, e eles foram na caixa aberta do Jeep, e a gente ia à frente, pronto. E o homem, ele não conhecia as pessoas de lado nenhum. Sim. Dava-lhes boleia para a cidade. Porque são as pessoas que demoravam horas a chegar a casa. Então eles têm o bom coração de, não, eu dou-te boleia, entra tranquilo e depois deixava-as onde tivesse de deixar. Nós é que, não é? Temos isto pré-concebido na nossa cabeça e depois ficamos com medo do que é que se passa. Lá está, eu nunca me senti de todo insegura, apesar de não ter ido a Kingston, que é o centro. Mas nós tivemos no todo o caminho para Nine Mile, que é onde tem a casa do Bob Marley. Aquilo era tudo, lá está, tudo local, tudo imensa gente mesmo, muita gente. As pessoas espreitam e param e olham e fazem tipo sinais e tudo mais. E nunca foi nada de insegurança, é mesmo da cultura, é cultural. Eles são muito simpáticos. hum, Obviamente que eu sei que existem zonas lá que não são tão boas, não é? Mas lá está tudo feito para que as pessoas não vão a esses sítios. Mas todas as outras zonas é muito diferente. É muito diferente porque tu vês as casas completamente destruídas e não estão. Eles vivem lá, não é? Vês tudo em ruínas, mas eles vivem lá. Não estão acabadas. Nada, porque aquilo é mesmo muito, muito pobre, não é? Mas nunca me senti de todo insegura lá. Acho que é cultural nosso. Se pudesses dar recomendações às pessoas, o porquê visitar Jamaica? Aquilo é uma ilha mesmo bonita. A Jamaica, inclusive a bandeira da Jamaica tem aquelas 3 cores pelos motivos da própria ilha, que é o verde da vegetação. Porque aquilo é mesmo muito verde, é impressionante. É uma ilha e toda à volta é água, não é? Mas é tudo muito, muito verde. Aquilo é lindíssimo. E depois tens o amarelo, que eles diriam que era dourado, que é da riqueza da própria ilha. Ou seja, não a nível monetário, mas mesmo da riqueza da ilha em si. Do que ela própria dá. Que a ilha é muito rica, dá muito, não é? Lá está isto, depois é tudo tão na boa que também acabam por não aproveitar as coisas ao seu potencial máximo. Isto, na minha opinião, claro. E depois o preto, que é das pessoas, é a cor. E é completamente normal. E então a bandeira tem muito a ver com isto. Ou seja, o porquê da Jamaica, o povo é uma coisa impressionante e para quem gosta de pessoas é uma boa ilha para visitar. Se as pessoas gostam de pessoas, eles são mesmo muito afáveis, mesmo. E o impingir, vender coisas, impingem em si, são chatinhos. São, mas é normal e eles não ficam ofendidos por dizermos que não, eles ficam ofendidos por nós não irmos ver. É um bocadinho diferente do que nós temos aqui em Lisboa, Sim, por sim. exemplo, não é? As pessoas ficam Oportunidade. ofendidos. Eles é só dizer, mas vê, já viste? Tipo, já viste que eu tenho aqui? É tão fixe. Não gostas de nada? Tudo bem. Não tens dinheiro? Está tudo bem. Eu também não tenho. E eles dizem mesmo isto, eu também não tenho, está tudo bem. Pronto.
consegues-me arranjar um sumo? Às vezes é um bocado isto que eles trazem. E depois a cultura que foi enraizada também pelo Bob Marley é impressionante. Ele conseguiu criar escolas, conseguiu criar até orfanatos, conseguiu criar ah, a oportunidade que as pessoas não lhes é dada. Eles não conseguem arranjar trabalho se tiverem rastas na própria Jamaica. A sério. A Isso é sério, muito esquisito. ok? Nos hotéis. Eles invejavam o cabelo do Simão. Os rapazes que trabalhavam lá no hotel, eles diziam, eles têm tranças, o cabelo trançado, porque eles pronto, também têm o cabelo tipo carapinha, não é? E então podem ter tranças, mas a rasta, o povo Rastafari foi muito perseguido, não é? E discriminado. Eles, uma das coisas que faziam era, e por isso é que as pessoas que têm rastas e quando as cortam, isto é toda uma espiritualidade. A rasta em si tem um significado. E o povo foi perseguido, os Rastafaris foram perseguidos e o crime que lhes cometiam era pegarem-lhes nas rastas e cortarem-nas. Ok? Então por isso é que quando eles se recusam a retirar as rastas e não arranjam emprego, por isso é uma dualidade. Os outros que gostariam de ter, só havia um rapaz no hotel com rastas, e era o jardineiro, ou seja, que não está ao público, Ok. era o jardineiro. E então eles olhavam para o Simão e era tipo, Inveja. uau, fogo, cabelo, incrível. Porquê é que tu tens isso? Tipo, nem és não E és logo as daqui, dele, não que é? são gigantes. São gigantes, exato. E então eles explicaram um bocado: é difícil arranjar emprego bom em hotéis se tivermos rastas, e então prefiro não ter. E são os que ganham mais, são os que estão em hotelaria, Exatamente. sem dúvida. Exatamente. E então o povo em si, o Bob Marley lá está, criou muitas oportunidades. A maioria, e se não todos, mas vá, a maioria que trabalha na casa dele enquanto agora visita, não é? Que acaba por ser para o turismo, são todos Rastafaris, eles levam aquilo com uma espiritualidade incrível. Nós não podemos filmar a partir do momento em que entramos dos portões para dentro, não podemos estar calçados, temos que nos descalçar. Aquilo é tudo muito espiritual. Então, para pessoas que também gostam desta vibe muito de espiritualidade, de meditação, aquilo é tudo muito, muito assim. Nós estivemos sentados na pedra onde o Bob Marley meditava, por exemplo. Acho que é um bocadinho por aqui. A nível de bicharada, Ok. Pois, eu, como não sou uma pessoa com será problemas de será que bicho, eu ia não sofrer? sei. Osgas, há muitas osgas. Tem. Não tem Ah. muitas. Não tem muitas. Eu só vi tipo uma vez. E foi sempre fora. Então não é muitas, se não é muitas. Não, nunca vi muito. Também é uma coisa como não me preocupa, não vejo, não Ok. é? O que é que tem muito? Mosquitos. Não, mas isso não. Eu, como levei a pulseirinha, não tive problemas, mas pronto, conhecemos lá uma rapariga que estava no hotel connosco. Bem, ela tinha picadas gigantes e ela foi à Lagoa Luminosa. O quê? Lagoa Luminosa. É Ok. uma lagoa que há na Jamaica que se faz a visita à noite e que aquilo fica fluorescente por Ai, causa que lindo. do excesso de alguma coisa que eu não me lembro do nome, para não dizer baboseiras, mas vale não dizer. Aquilo tem ali pronto, uma parte que faz aquilo ficar tudo fluorescente e fica lindíssimo, mas tem muito mais mosquitos, não é? Do que o normal. Então diria que o chato é os mosquitos, é ir prevenido, levar repelente, Cobras levar nada. pulseiras. Não vi nada disso. Ok. Nada. Nem naquele tour que fizeste a jangada. O hotel não tem Tem repelente. muitos pássaros. Impressionante. Faz Pássaros, sentido, não é? pássaros e pássaros. É lindo. Como tem muita lindo. vegetação e árvores. Sim. Eles têm muitas tartarugas também, mas nós não fomos fazer Mas não as viste? mergulho. Não. Mas estava a dizer, o hotel não tem repelente que dá aos clientes. Eu já Não. tinha isso em Bali. Em Bali tivemos, mas também Todos os hotéis davam sempre um fresquinho. Não. Já Mas foi a primeira também, vez que também nos aconteceu isso, darem-nos repelente. Não. porque é um problema lá. É igual. Não davam. É, Eles estão é ir habituados preparado. Pois É eles ir estão. preparado. Os turistas é que dão. Exato. É um Sim. destino que tudo incluído faz todo sentido, não é?
tendo Sim. em conta a situação da segurança e tudo mais. não é? Sim, é assim, consegues, mas lá está, depois também se calhar não ficas em Montigo, se calhar já ficavas mais em Ocho Rios, mas em Ocho Rios para mim a praia não é tão boa e como é mais confusão, tem muitos restaurantes, é impressionante, tem muitos mesmo, mas lá está, a praia para mim não é tão boa em Ocho Rios. E tem muita confusão. Eu, que sou uma pessoa que não gosto de confusão, não ficaria em Ocho Rios, mas aí já consegues ficar, se calhar, sem o tudo incluído e ir aos restaurantes locais. Obrigada, Beatriz. Obrigada Obrigado. eu.